Eu nasci dentro do comércio. Meu pai era comerciante e eu cresci vendo aquela coisa toda de comércio, que era realmente um outro momento, um outro jeito de fazer comércio, era tudo diferente. Mas eu tive a oportunidade de ser obrigado a trabalhar no comércio. Então, quando jovem, muitos dos meus amigos iam jogar bola, ou iam fazer uma outra coisa, e meu pai, opa, agora é hora do trabalho, vamos ficar aqui e tudo mais. Isso para mim era o fim do mundo. Eu detestava. Só que isso depois me mostrou que o caminho era esse mesmo. Porque quando eu enfrentei a primeira crise, eu tinha noção de como enfrentar uma primeira crise. Eu não era aquele cara que entrei no comércio hoje sem saber de nada. Então, assim, a minha introdução ao mundo do comércio foi através do meu pai e minha mãe, especialmente, que era mais caxia. Não, você tem que trabalhar. Isso me desenvolveu muito, eu aprendi e, claro, vivenciei muito o comércio. Você tinha quantos anos, Jamil? Eu tinha, quando eu comecei mesmo a ter essas responsabilidades, eu tinha aí 13 para 14 anos, que eu era obrigado. E o comércio era de quê? O meu pai tinha um comércio de calçados e a loja dele pegou fogo e na época não tinha, ele não tinha seguro. E acabou que ele desistiu, ficou muito chateado com isso, mas meu pai era um cara de empreender e ele montou uma loteria esportiva. E aí, naquele tempo, as loterias esportivas funcionavam até meia-noite. Não sei se vocês pegaram isso. O cara ia lá 11 horas da noite, fazia o joguinho dele, ainda furava com um estilete assim. Alguém lembra disso? Não. Vocês são tão novinhos assim. Vocês, tá bom, vamos deixar, eu lembro. Você furava ali com um estiletezinho. Você levava As cartelas. as cartelinhas com os times que você furava ali. E, cara, e aquilo na quinta-feira, que era o último dia que encerrava as apostas lá, eu tinha que ficar lá. E aí, quando dava meia-noite, né, tudo acabado, a gente morava em frente, eu tô indo embora. Ops, não, vamos aqui, amanhã seu pai tem que levar isso tudo para Niterói, porque tinham que entregar na Caixa Econômica no outro dia. Era um negócio trabalhoso para boa. E ficava lá sábado, domingo e segunda, ou sexta, sábado, domingo, sem trabalhar. Aquilo só funcionava até quinta-feira. Mas eu tinha que ficar. E quando dava meia-noite, que eu pensava que eu já estava indo embora, eu estava ali ainda, eu tenho que acabar de ajudar seu pai. Essas coisas realmente me fizeram aprender muito. Hoje eu vejo que aquilo foi fundamental, especialmente para enfrentar essa crise que a gente está vivendo hoje. E a minha introdução ao mundo do comércio foi por aí. E hoje, qual é o seu comércio? Você tem mais de um? Hoje eu tenho 2 lojas. Eu tenho uma loja de presentes, são presentes criativos e presentes também de listas de casamento. Eu trabalho com relógios, não é uma loja de departamentos, mas é uma loja grande, são 3 pavimentos de loja, acesso ao público a 2 pavimentos, um pavimento é um pavimento interno, e ali eu trabalho com presentes de diversas, também decoração, né? Então, assim, esse é um negócio meu. E o outro é o meu primeiro negócio, que é totalmente diferente disso daí, que é uma loja de parafusos, ferragens e ferramentas. É a primeira loja que eu montei, né? Então essa é mais antiga um pouco. Mas a minha segunda loja, que pode fazer o jabá? Lógico, com certeza. A Casa do Parafuso é a minha primeira empresa e está até hoje. A mesma que tem aqui em Valença? A Casa do Parafuso de Valença, na verdade, ela surgiu a partir da nossa. Caramba! O pai do proprietário, que é o Vinícius, aqui de Valença, ele era meu sócio, foi meu sócio durante muitos anos. E o Vinícius ia montar um negócio, o Orlando falou comigo: Jorge, o Vinícius quer montar um negócio, um negócio igual ao nosso, sem problema nenhum, Orlando, vai montar em Valença e tal. E realmente ele começou com o nosso aval, né, o aval de fornecedor, de tudo isso. E o Vinícius, diferentemente da gente, é um cara que é muito empreendedor. Então ele cresceu muito, ele tem uma loja muito forte, né? E a gente sempre teve uma relação muito boa. Depois de muitos anos, o pai dele saiu da sociedade, por motivos pessoais. Ele já estava se sentindo cansado de entrar no comércio. Na verdade, o mundo dele era outro. Ele era um dentista que me conheceu jovem, ele era mais velho que eu, 15 anos, e me convidou para montar um negócio. E se eu sair muito do script aí, vocês não, aqui a gente vai batendo papo mesmo. A história é o seguinte: eu fiz uma faculdade, eu acho que eu fui a única pessoa na vida que fui reprovado num primeiro ano de faculdade de jornalismo. Eu acho que não existe mais ninguém, só eu. Eu fiz a faculdade e, na verdade, eu não era muito ligado nessa coisa de estudo. Eu fui salvo na vida por causa de música e de poesia.
eu comecei a ler muito por causa de poesia. E isso me salvou, porque no estudo mesmo eu não era muito ligadão, não. E aí, cara, eu fazia faculdade e fui reprovado no primeiro ano. Eu não ia na faculdade, eu ficava no bar, eu fazia de tudo menos o que tinha que fazer. E fui reprovado. E o Orlando, que é o meu sócio, ele era dentista e começou a fazer jornalismo no ano que eu fui reprovado. Ele foi para a faculdade para fazer o jornalismo. E aí a gente estudaria junto de novo esse primeiro ano. E também ele era meu vizinho, embora eu não o conhecesse muito, porque eram 15 anos de distância. Ele era um cara bem sucedido, um cara bem envolvido nos meios sociais de Barra do Piraí. Mas a gente viajando ali no ônibus de carreira, por algum motivo eu não estava mais num ônibus que levava a turma toda, eu fiquei um período sem estar nesse ônibus. E ele um dia falou comigo, pô, eu tinha vontade de montar um negócio e tal. Eu falei, olha, Orlando, eu trabalho no INSS, mas eu tô querendo... Ah, não foi isso não. Eu o convidei e falei, Orlando, a gente está viajando de ônibus, mas eu tô querendo comprar uma Kombi. Kombi todo mundo sabe o que é, né? Vocês não lembram do estilete da Kombi. Eu queria comprar uma Kombi e fazer carreto para a faculdade. Você não quer vir comigo? Já é um primeiro passageiro. Para eu poder montar um esquema, aí eu compro a Kombi. Ah, não, vou sim e tal, mas pô, a gente podia conversar. Aí nas viagens, nessa semana mesmo, indo e vindo, ele falou comigo, pô, você vai comprar uma Kombi, e a Kombi você vai ter que vir todo dia, você não vai poder faltar, você não vai poder tomar uma cerveja ali de vez em quando com a gente, e o perigo de estrada, deixa isso, vamos montar um negócio, eu sempre tive vontade de montar um negócio. Eu falei, pô, se for legal, vamos, mas eu não quero mais ficar trabalhando no INSS, que eu trabalhava no INSS. E eu falei, pô, eu tenho uma ideia. Meu pai teve sapataria e a gente podia montar uma boutique de sapato. Naquela época não tinha uma boutique de sapato. Eram aquelas sapatarias tradicionais. A gente podia montar uma boutique de sapato, que a gente vai ter um público bacana, vamos trabalhar só com coisinhas top, modinha e tal. Tá bom. Preparamos para montar, juntamos o dinheiro que tinha que juntar, cada um para a sua parte. Um belo dia o Orlando chega para mim e fala assim, Jorge, esse negócio de sapato é legal, mas eu tô com uma ideia. Eu tive conversando com um cunhado meu, em Barra não tem uma loja que venda parafuso. Olha só, se você pegar esse microfone, tem um parafuso aqui. Se você pegar essa mesa, tem não sei quantos parafusos. Eu já comecei a não gostar muito da história, mas eu tinha 18 anos e o cara tinha lá 30 e alguma coisa, 33, sei lá, mais ou menos. E eu ouvindo aquela história, falei, Orlando, mas sapato a gente vai lidar ali com mulheres, com gente bonita. Parafuso é um negócio meio complicado. Tem uma poesia envolvida. Eu não conheço muito disso. Não, mas isso tem tudo. Imagina, o mundo não tem. Olha, se você olhar ali, parafuso. Vamos montar a loja de parafuso. E eu aqui, meio timidamente, concordei. Falei, tá bom, vou montar a loja de parafuso. Ou seja, no final do segundo tempo, nós mudamos para uma loja de parafuso. E aí tem umas histórias muito interessantes. A gente resolveu fazer compra em São Paulo, que era onde tinham as empresas e tudo mais. Vamos ao vivo, vamos lá para fazer. E o Orlando era meio que um cara mais velho, e eu ali ia meio que na onda. Embora eu seja um cara de opinião e personalidade, mas eu ainda muito novo. Nós vamos de terno. Eu falei, pô, nós vamos de terno por quê? Não, porque em São Paulo todo mundo usa terno. Não. Você vai de terno. E eu não vou de terno. Parafuso. Eu não vou de terno. Não, mas eu morei em São Paulo há muitos anos. Falei, mas minha avó mora em São Paulo. Eu frequento São Paulo há muito tempo. Eu não vou de terno. Você vai de terno, eu não vou de terno. Tá bom. O Orlando quebra o pé, põe um gesso, enfia um terno. A gente sai de Barra do Piraí 11 horas da noite para pegar umas meia-noite em São Paulo, para chegar em Volta Redonda, chegar em São Paulo de manhã. Quando chega em São Paulo, começamos. Fomos na primeira empresa e os caras ouviram aquela história toda, papapá. Ah, não, vocês são bem-vindos, bacana, mas a nossa representação é no Rio. Mas a gente veio aqui, não, mas vocês só podem comprar através do Rio, vocês são do Rio. Tá bom. Segunda empresa, que a nossa representação é no Rio. Rodamos São Paulo, o cara engessado, com terno, eu lá com 18 anos do lado, acompanhando, e voltamos para o Rio, porque ninguém vendeu para a gente. Né? Fomos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, na primeira fábrica, olha, discurso do Orlando. E eu aprendendo, claro. Por isso que eu tenho uma boa escola, porque eu fui vendo a baboseirada toda. Todas as lambanças e os erros a gente vai aprendendo. Ele vira e fala assim,
a gente está montando uma loja e a gente quer que você dê todas as informações, a gente precisa do que é filé mignon de venda para a gente poder começar a trabalhar. E se não der as informações corretas, a gente não compra mais de vocês. Claro que empurraram tudo que não se vende na gente, mas o que vende também. Mas, por exemplo, se você for à minha loja hoje, que eu tenho 64, há 40 e tantos anos, tem lá uns parafusinhos ainda. Daquela época? Que é desse tamanho, que não serve para nada, não cabe em nada, é dessa grossura, mas é desse tamanho. Gente. Mas que os caras empurraram na gente. E estão lá. Muito específico, né? Cara, é um parafuso desse tamanho, dessa grossura, que não serve para nada, que eu não sei para que fabricaram aquilo. Eu sei que nós temos. Se alguém precisar, põe um parafuso muito doido, liga para o Jorge, porque pode ser que tenha lá.